Sabe aquele tipo de conceito científico que parece ter saído direto de um filme de ficção científica? Bom, na análise de hoje a gente vai mergulhar em um deles. Uma força acústica tão profunda, mas tão profunda que os ouvidos humanos simplesmente não conseguem captar. Só que, e aqui está o grande detalhe, novos dados mostram que essa força invisível é incrivelmente poderosa, forte o suficiente para acionar reações biológicas de estresse em absoluto segredo, sem que a mente consciente perceba absolutamente nada. O que nos leva direto a uma questão central e super intrigante. Um som que não pode ser ouvido ainda é capaz de causar um estresse fisiológico real? Essa é, sem dúvida, uma das fronteiras mais fascinantes da pesquisa neurocomportamental. Existe um verdadeiro cabo de guerra entre o que o nosso cérebro percebe de forma consciente e as reações ocultas que estão acontecendo lá no fundo do organismo. E o material que vamos destrinchar agora investiga exatamente esse mistério. Mas calma lá, para entender tudo isso, a gente precisa primeiro dar nome a esse suspeito invisível, o infrassom. Na física acústica, qualquer onda sonora com uma frequência abaixo da marca de 20 Hz entra nessa categoria. E esse número, os 20 Hz, é um limiar absolutamente crucial. Por quê? Porque a biologia da audição humana típica simplesmente corta o acesso consciente a frequências tão baixas assim. Ou seja, o som está lá, a energia está vibrando e viajando pelo ar. Mas o cérebro só registra um silêncio absoluto. E o mais impressionante de tudo é o quanto essas ondas cercam o nosso dia a dia. A gente não está falando de um fenômeno bizarro que só acontece dentro de laboratórios. Na natureza, o infrasom é gerado pelo atrito de placas tectônicas, por vulcões e até por grandes tempestades. Mas, trazendo aqui para o nosso mundo moderno, o infrasom está saindo dos grandes sistemas de ventilação, do maquinário urbano, de turbinas eólicas. E tem um detalhe quase cômico, ele também é fortemente documentado naqueles locais que as pessoas juram ser assombrados. A energia acústica está bem ali, escondida à vista de todos. O que nos leva à primeira parte, criando a armadilha. Como os cientistas conseguiram capturar uma variável totalmente invisível? A verdadeira genialidade desse estudo está em como o laboratório foi montado para garantir um teste cego impecável. Subwoofers enormes, de 12 e 16 polegadas, foram escondidos no corredor e em uma sala ao lado, virados para o teto, totalmente fora de vista. O objetivo era emitir o infrassom, calibrado ali em exatos 18 Hz e em envolvores totalmente seguros, fazendo a energia atravessar as paredes. Quem estava sentadinho na sala de teste não via nenhum equipamento, nenhuma pista visual, absolutamente nada. Foi aí que os pesquisadores montaram um design experimental incrivelmente elegante. Quem participar do teste ouvia 2 tipos de faixas de áudio, normais e conscientes. De um lado, uma música instrumental de meditação bem relaxante e positiva, do outro, um áudio de terror, daqueles feitos sob medida para causar desconforto. E o grande truque foi este. Em segredo total, a equipe ligava ou desligava aquela frequência de 18 Hz por baixo dessas faixas. A meta é isolar e medir as reações puras. Vamos então para a parte 2. O estresse oculto, ou melhor, a verdadeira confessão do corpo. Sabe o que aconteceu quando perguntaram aos participantes se eles achavam que o infrassom estava ligado durante o áudio? A taxa de acerto cravou nos 50%. Estatisticamente falando, isso é a mesma coisa que jogar uma moeda para o alto e adivinhar. O pessoal estava completamente no escuro, totalmente alheio à presença daquele som grave. Só que a biologia contou uma história radicalmente diferente. A grande revelação fisiológica aparece agora. O estudo recolheu amostras de saliva antes e 20 minutos depois da exposição ao áudio para medir o cortisol, o nosso famoso hormônio do estresse. E olha, o salto na concentração de cortisol para a galera que foi exposta ao infrassom secreto é simplesmente inegável. Um pico claro, dramático. O corpo físico detectou uma alteração ambiental super profunda e disparou um alarme de estresse sem que a mente desconfiasse de nada. E tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais chocante. Esse pico hormonal ignorou completamente a expectativa lógica. O cortisol foi lá nas alturas, independentemente de a pessoa estar ouvindo áudio inquietante de terror ou aquela faixa calma de meditação. A reação do corpo contornou a consciência. Foi uma resposta de estresse biológico puramente automática. Chegamos na parte 3, irritação sem consciência. Qual é o preço psicológico disso tudo? Logo depois do teste, formulários emocionais revelaram um padrão no mínimo curioso. A presença silenciosa do infrassom causou um aumento perceptível na irritabilidade e uma queda gigante no interesse pelo que estava tocando. A música passou a ser avaliada como sendo muito mais triste.
E aqui vai uma quebra de expectativa total. Não rolou nenhum aumento na ansiedade generalizada ou no medo. O sentimento se manifestou como uma irritação profunda e um desconforto inexplicável. Basicamente, a frequência invisível entregou um pacote psicológico exato: irritabilidade, desinteresse e tristeza. Pensem só, imaginem estar em casa, focando numa tarefa simples, e do nada um combo de emoções sombrias e irritação toma conta, sem motivo aparente. O que os dados mostram é que essas forças acústicas inaudíveis têm sim o poder de moldar negativamente a psique de um jeito super silencioso. Para cravar a força dessa mudança de humor, modelos estatísticos avançados entraram na jogada e mostraram algo incrível. O fato de um participante julgar conscientemente que a música era triste foi, na verdade, o maior preditor matemático para apontar que o infrassom estava ligado na sala. A tristeza era praticamente a digital do som oculto. Isso ilustra muito bem o grau de controle sutil que as vibrações mecânicas podem exercer sobre as nossas emoções. O que nos leva à parte 4, a grande conclusão. Por que isso importa? Alertas antigos em um mundo moderno. Existe uma teoria evolutiva fortíssima que tenta explicar tudo isso separando as funções do nosso ouvido. O processamento consciente, que capta as vozes e as músicas, acontece na cóclea. Mas, por outro lado, nós temos os órgãos otolíticos. Eles são componentes vestibulares bem antigos no ouvido interno que lidam basicamente com o equilíbrio. A grande hipótese aqui é que, assim como certas espécies aquáticas sentem infrassons de predadores de forma física em vez de acústica, a biologia humana guardou a habilidade de sentir essas pressões atmosféricas graves através do nosso sistema de equilíbrio. A ideia central é que os vertebrados terrestres mantiveram essa percepção infrassônica através dos otólitos como um verdadeiro sentido não auditivo. Ou seja, nosso corpo abriga um sistema de alarme bem primitivo. Num passado remoto, sentir a vibração densa de um terremoto chegando ou o estouro de uma manada muito antes de o barulho chegar era essencial para sobreviver. O problema é que essas vias de detecção no ouvido interno estão ligadas às mesmas áreas cerebrais que iniciam os estados emocionais e os ciclos instintivos de estresse. E isso nos deixa com uma reflexão final gigantesca. Pensem nos motores enormes, geradores elétricos, sistemas modernos de climatização e no trânsito pesado. Tudo isso está constantemente inundando as cidades com frequências graves. Então, quanto desse ruído mecânico invisível está neste exato momento acionando sem parar esse antigo sistema de alerta biológico nos ouvidos humanos? É o tipo de descoberta que vira chave, levanta grandes questões sobre saúde pública e nos obriga a repensar os impactos invisíveis do nosso próprio ambiente moderno. Um mistério sutil e profundo que definitivamente precisamos continuar acompanhando.